Fala galera do canal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou trazer 4 dicas de como investir na renda variável morando aqui na Europa. Como começar a investir na renda variável morando na Europa. E para você não perder nada, fica até o fim do vídeo que a gente vai trazer uma dica bônus, então vão ser 5 dicas. Mas antes de mais nada, já chega esmagando o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, que isso faz com que o YouTube entenda que meu conteúdo é bom e assim me recomenda para mais pessoas. Agora sem mais delongas, vamos embora pro vídeo. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, existem algumas formas da gente entrar no mercado variável. E a primeira delas vai ser as stocks. O que são as famosas stocks? As stocks estão equiparadas ao que são as ações no Brasil pra gente. Ou seja, são empresas de capital aberto. Quando a gente fala capital aberto, são empresas negociadas na Bolsa de Valores, onde você e eu podemos nos tornar sócios a partir da compra de uma share daquela determinada empresa. A grande maioria das grandes companhias que você está acostumado a ver por aí, como Apple, Google, Facebook, McDonald's, Coca-Cola, todas essas principais empresas são negociadas na Bolsa de Valores e você pode se tornar sócio dela. Como eu estava dizendo, a partir da compra de uma share ou de uma fração dessa determinada share, você já adquire todos os direitos e deveres de um sócio, ou seja, você goza de todos os privilégios que um sócio que tem mais ações que você ou que tem menos ações que vocês. Não importa, vai ser proporcional o seu grau de posição dentro da empresa de acordo com a quantidade de ativos que você obtiver dela. E também vale destacar que a depender do tipo de corretora que você investe, dependendo da ação que você tem em carteira, você pode participar das votações, você pode participar de todas as reuniões, ou seja, participar com todos os outros acionistas e ver qual é o direcionamento que aquela empresa está tomando. E aí, para quem não entende muito sobre mercado de ações, deve estar se perguntando: Bruno, mas por que eu devo investir em estoques? As vantagens de se investir em estoque, no meu ponto de vista, é você colocar o seu dinheiro para trabalhar para você, você conseguir se aliar às melhores mentes do mundo, sem que você precise necessariamente estar fazendo algum esforço prático ali. Afinal de contas, você vai estar colocando o seu dinheiro dentro daquela empresa, onde uma pessoa extremamente capaz e capacitada vai fazer com que aquilo se multiplique. E você não vai ter trabalho nenhum, além de estudar aquela determinada empresa. Eu gosto muito, inclusive, de uma frase que o Warren Buffett fala, que é: se você não arrumar uma forma de ganhar dinheiro dormindo, você trabalhará até morrer. Vale lembrar que, embora você não esteja fazendo o trabalho duro de botar a mão na massa, estudar, estar acompanhando aquela empresa envolve um determinado trabalho, muito inferior do que está lá na prática. Mas você precisa se dedicar para que seu dinheiro não se perca. Afinal de contas, eles podem ser pessoas muito boas, eles podem ser excelentes administradores, até não serem mais. E é esse o dinheiro que está na... Então, entender o que ela fez, o que ela faz, o que ela tem intenção de fazer é fundamental para você saber qual caminho que seu dinheiro está tomando. E a segunda maneira de você se expor ao mercado variável são com os REITs. O que são os REITs? Os REITs estão para os fundos imobiliários como existe no Brasil. REITs seria um bom e velho comprar apartamento e colocar para alugar. Só que ao invés de você comprar um imóvel engessado, você consegue investir no mercado imobiliário através de um REIT. Ou seja, você compra uma cota de um determinado REIT e você está levando para casa vários prédios, várias salas comerciais, várias warehouses, a depender do tipo de REIT que você possa estar investindo. Então pensa comigo, quando a gente fala de investimento no mercado imobiliário, ao invés de você comprar um imóvel físico e ter que se preocupar com todos os encargos dele, você simplesmente, ao invés de estar comprando um imóvel, você está comprando uma ação de um REIT que obtém vários imóveis. Então você, ao invés de ser dono de um, você está sendo dono de vários outros imóveis. E um ponto interessante sobre os REITs é que eles distribuem nada mais nada menos do que 90% dos seus lucros obtidos. Eles são obrigados, por lei, a distribuir mais de 90% da sua receita. E isso, para nós acionistas que visamos construção de renda passiva através de dividendos e repartição dos lucros, é excelente. Por quê? Porque a gente sabe que se um REIT lucrou 100 milhões, a gente sabe que 90 vão ser divididos para nós acionistas. Então, quanto mais ações você tiver, mais dividendos, mais participação nesses lucros você vai obter. Por exemplo, um REIT que eu tenho na minha carteira pública, que eu tenho aqui no meu canal disponível, o STAG Industrial. O STAG investe majoritariamente em warehouses. E por que eu gosto desse tipo de investimento? Hoje o mundo todo é digital, as empresas sofrem muito com logística, com espaço, então eu sei que o warehouse é um mercado muito aquecido, porque as empresas precisam desse espaço para alocar seus bens, seus serviços e afins. Então,
é um tipo de REIT que me agrada muito. Outro tipo de REIT que eu gosto bastante são REITs de hospitais. A população está ficando cada vez mais velha, então a gente sabe que as pessoas vão demandar mais serviços com a saúde, mais cuidados com a saúde. Para isso, vão se precisar criar mais hospitais, vai ter maior demanda para isso. Logo, eu posso me beneficiar desse aluguel sendo dono de um desses prédios ou não. Certo? Então finalizamos os REITs, vamos para a terceira modalidade, que são os famosos ETF. Diferente de fundos de investimento que geralmente o seu gerente do banco te oferece, os ETFs são atrelados a um índice de referência. E eu gosto sempre de reforçar esse determinado índice, porque eu acho que é a forma mais fácil de vocês conseguirem entender, que é o S&P 500, que seria o famoso S&P 500 para nós brasileiros. O que seria o S&P 500? Seriam a composição das principais 500 empresas dos Estados Unidos. Eu tenho um vídeo, inclusive, falando sobre esse índice, falando sobre ETF de forma isolada, ensinando como analisar. Depois, qualquer coisa, você vai lá e verifica. Mas, enfim, os ETFs, eles replicam o índice. Então, se a gente sabe que tem um índice que corresponde às 500 principais empresas, criaram-se um ETF para corresponder a esse índice. Então, o que você imagina? A partir do momento que você compra um ETF que replica esse índice, você está levando através dessa cota do ETF todas as 500 principais empresas que a gente tem ali. Ou seja, com apenas uma cota, você está levando mais de 500 empresas. A gente deve imaginar o ETF sempre como um cestão, onde o administrador vai estar colocando todas as empresas que compõem esse índice lá, e você, ao comprar uma share desse fundo, você está se tornando sócio das 500 principais empresas americanas. Vale reforçar que, por exemplo, dentro desse índice, cada empresa tem um peso diferente lá dentro. Obviamente, a empresa que está lá em 505, 501, obviamente, e eu falei 505 porque são 505 empresas que estão dentro do S&P 500. Se você for olhar a empresa que está lá no 505, provavelmente o peso dela é muito diferente da empresa que está em primeiro lugar. Isso por quê? Porque a empresa que está em primeiro lugar, ela tem um grau de importância muito maior dentro daquele fundo de investimento. Então, automaticamente é sempre bom entender como funciona e como que aquele ETF corresponde de fato ao índice. Porque como tem todas as principais empresas, beleza, mas qual é o peso que cada empresa tem dentro daquele ETF? Isso quem determina é o próprio administrador. Então é sempre muito importante você aprender como analisar isso. E mais uma vez, eu tenho esse vídeo, depois você corre lá e estuda que ele ficou bem legal. Para contextualizar sobre os ETFs, na minha humilde opinião, é a melhor forma de começar a se expor na renda variável. Isso por quê? Porque o ETF ele já é diversificado por si só. Como você viu, comprando uma share, você está levando 505 empresas. E quem fez os estudos individualmente dessas empresas não foi você, foi um administrador extremamente capacitado que escolheu as melhores empresas, botou os melhores pesos dentro daquele determinado fundo. Pelo menos é o que a gente espera e é isso que a gente analisa e vê se realmente bate. Então, basicamente é isso. O ETF é uma excelente forma de começar a se investir, porque você não precisa estudar aquela empresa de forma individual. Você precisa entender o valor que ela tem, como ela funciona, mas não diretamente todos os números, porque o ETF costuma tomar as melhores decisões, inclusive em peso dos ativos dentro desse próprio fundo. Outro grande ponto é que os ETFs podem pagar dividendos, como podem não pagar. Existem ETFs de acumulação, existem ETFs que pagam dividendos. O de acumulação nada mais é do que o quê? Ele ganha lucro, reinveste nele mesmo e é isso. Ele faz recompra de novas ações dentro daquele fundo. O de distribuição, ele pega todos os dividendos que essas empresas de forma separada pagam e distribuem para os seus acionistas. Simples assim. Certo, pessoal? E temos ETF de todos os mercados que você possa imaginar. Mercado emergente, mercado europeu, o S&P 500, 500 principais empresas. Tem também das principais empresas daqui da Europa. Tem do Brasil, tem ETF de criptomoeda, tem ETF de mercado canábico, acredite se quiser. Então a gente tem diversos ETFs. Lembre-se, ETFs replicam índices. Índices são algo que alguém referencia. Se tem alguma referência, algumas empresas estão referenciadas em algum índice, provavelmente deve existir algum ETF sobre isso. Certo? E agora, por último e não menos importante, nós vamos falar sobre a queridinha do Brasil, as criptomoedas. Bom, as criptomoedas foram inicialmente criadas com o objetivo de descentralizar o dinheiro, ou seja, as pessoas poderem fazer suas próprias transações sem que o governo botasse a mão nisso, ou seja, taxando ou controlando todas as movimentações. Então as criptomoedas elas funcionam dentro de uma rede que é chamada de blockchain.
E a blockchain nada mais é do que esse sistema descentralizado onde as pessoas fazem negociação. Isso é uma explicação bem básica, tipo, eu tenho um vídeo falando sobre criptomoedas também, depois se vocês quiserem entender como funciona, corre lá para entender. Inicialmente, as criptos encontravam uma grande dificuldade em ter uma função socialmente aceita. Afinal de contas, as criptos não cumprem algumas funções da moeda fiduciária. Outro exemplo sobre isso seria relacionado à comida. Você conseguiria comprar comida com criptomoeda? Talvez você até consiga encontrar, mas será que vai ser tão fácil quanto com dinheiro normal, com dólar, euro, real, seja lá a moeda que você utilize? Talvez não. Hoje, com o avanço da tecnologia, com a aceitação do público, as criptomoedas têm ganhado muita força. Ainda mais nesse momento político que estamos vivendo. Inclusive, a gente está vivendo um momento muito conturbado, com guerras, com brigas, altas inflações. E o que aconteceu quando anunciou a guerra? Todas as moedas começaram a cair e as criptomoedas acabaram ganhando um pouco mais força. Agora já corrigiu, já está tudo elas por elas ali, mas as criptomoedas acabaram ganhando uma força porque o que a gente viu? Que simplesmente o seu dinheiro em um dado momento pode não estar mais no seu controle. E isso é algo que a gente quer evitar. Com a expansão do metaverso, as criptos vêm ganhando cada vez mais força, pois hoje é possível negociar muitas coisas online através do pagamento em criptomoeda. Existem diversos projetos como o Bitcoin, que é a mais famosa de todas, que contém uma escassez, e com isso as pessoas veem oportunidade de reserva de valor. Temos Ethereum, que é considerado por muitos o dólar dentro do universo das criptos. Existem criptos para jogos, cripto para o próprio metaverso. Existem inúmeros projetos e utilidades hoje em dia. Basta você estudar e entender melhor sobre cada projeto. E o que a gente consegue observar? As criptomoedas que antes não tinham uma função social muito aceita, agora ela começa a ter. Em algumas coisas a gente ainda não consegue fazer determinados pagamentos, mas dentro do metaverso você pode comprar um pedaço de um terreno com sua criptomoeda. Você pode comprar determinado artigo de luxo, como um NFT, com a sua criptomoeda. Então as criptomoedas elas ainda não têm uma função socialmente ativa no mundo real, né? Ainda se depende muito da moeda fiduciária, mas a gente vê que nesse novo universo tecnológico que a gente está em transição, que já existe inclusive, as criptomoedas são muito bem utilizadas. Então, se você entender bem dos projetos que você está seguindo, pode ser que você ganhe muito dinheiro com isso. Bom, pessoal, e como eu falei que aqui ia ter uma surpresa no final, nós vamos falar sobre o mercado peer-to-peer lending, que seria basicamente emprestar dinheiro para uma outra pessoa que precisa de dinheiro para construir determinado negócio. Vai ficar mais claro quando eu der o exemplo da plataforma que eu utilizo, que é a State Guru. Como funciona a State Guru? Dentro dessa plataforma, você faz o empréstimo de determinado valor a determinada empresa ou pessoa que precise. Essa modalidade prevê que você empreste o dinheiro para quem precisa, sob a promessa de devolução com juros mais altos e atraentes que nos investimentos convencionais via de regra. Então vamos dar um exemplo para vocês entenderem mais ou menos como funciona. Imagina que você tem um apartamento de 10 quartos e você quer alugar cada quarto para determinados inquilinos, estudantes e afins. Ou seja, você tem 10 quartos, reformar 10 quartos, reformar uma casa inteira de 10 quartos é um valor muito alto. Às vezes você não dispõe daquele valor, mas o que você pode fazer? Você pode simplesmente se lançar como uma pessoa que quer fazer isso, explicar o seu projeto e outras pessoas como eu posso achar interessante isso e te emprestar um dinheiro. Esse dinheiro vai ser devolvido depois para mim com juros acrescidos em cima disso. Por quê? Porque eu estou te emprestando aquele determinado dinheiro. No caso aqui, por exemplo, que eu utilizo, eu emprestei 200 euros para uma empresa de construção também e ela vai me voltar tipo uma rentabilidade média entre 9% e 11%. Foi um dos tipos de ativo que eu consegui encontrar dentro dessa plataforma. E aí as pessoas, meu Deus, dá para ganhar muito dinheiro. Não se esqueça, pessoal, que isso você está emprestando dinheiro para muitas pessoas e algumas dessas pessoas podem simplesmente não te devolver esse dinheiro. Então, maior rentabilidade, sempre maior risco. Quando tem garantia de rentabilidade, inclusive, já é mais arriscado já, porque ninguém pode garantir, porque a estabilidade não existe. Então, garantia de resultado futuro é algo que a gente não tem como ter certeza se vai dar certo ou não. Então, se você quiser investir nesse tipo de investimento, que eu considero o mais arriscado de todos, comece pequeno, faça o certo, e se você quiser ter uma referência de como fazer, assista também meu vídeo sobre isso. Bom, pessoal, e por hoje é isso. Eu quero saber se você já investe em alguma modalidade sobre essa, se você já tinha escutado falar, se você que está começando a entrar nesse mundo dos investimentos se interessou por alguma delas. Lembrando, eu tenho vídeos sobre todas essas categorias de forma isolada, então
corre aqui na minha playlist, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo, nenhum conteúdo, vários vídeos informativos legais que eu tô soltando aqui para vocês, beleza? Então se inscreve aí, depois vai lá na minha playlist, olha todos os vídeos que eu tenho certeza que você vai aprender bastante. Eu espero que vocês fiquem bem, a gente se vê em breve, valeu, falou e fui!